Alô, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, a Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante está com as portas físicas fechadas, mas as portas espirituais abertas para receber cada irmão com muito amor, com muita caridade, com muita felicidade, recebendo vocês nesta noite em que temos como palestrante Irineu Venter, trabalhador da Associação Espírita Joana de Ângeles de Nova Hartz. Ele nos traz a palestra O Livro dos Espíritos. Vamos com Irineu, seja bem-vindo. Olá, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita Ponto de Luz, da encantadora cidade de Rolante. Meu nome é Irineu e eu sou trabalhador da Associação Espírita Joana de Ângeles de Nova Hartz. É uma honra imensa estar com vocês. Agradeço desde já ao meu querido irmão Flávio Bernardes pelo convite, o que muito me honra. E nós falaremos do tema da nossa exposição, o Livro dos Espíritos. Mas antes disso, eu convido a todos para que juntos unamos o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido e amado Mestre Jesus. E queremos te agradecer, ó Pai, por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades que Tu nos dás. Te agradecemos por essa doutrina de luz e de amor que nos consola e nos esclarece, rogando sempre o Teu amparo, ó Pai, porque Tu sabes sempre o que é melhor para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, já sentindo-nos envolvidos por esse manto de luz e de amor, nós humildemente te pedimos permissão para iniciar a exposição de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, nós falaremos sobre o tema O Livro dos Espíritos. No dia 18 de abril deste ano, 2021, foi a segunda edição. A primeira edição foi em abril e a segunda em março, mas já fazem 164 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nossa pretensão é falar para vocês do grandioso trabalho do nosso mestre Allan Kardec na codificação dessa doutrina de luz e de amor. Nós vamos falar por breves instantes de como aconteceu, do trabalho que Allan Kardec teve para codificar este livro, claro, todos os da obra espírita, mas especificamente então de O Livro dos Espíritos. Iniciando, nós vamos lembrar que quando Jesus estava quase retornando já para a pátria espiritual, na última ceia com os discípulos, com os apóstolos, nós vamos encontrar essa informação no Novo Testamento, em João, no capítulo 14. Ele diz então aos discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Bom, nessa primeira parte, nós precisamos entender, vejam só, isso está no Novo Testamento. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E quais são os mandamentos que Jesus trouxe? O mandamento principal é do amor. Então ele diz que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele pede que a gente guarde esses dois ensinamentos, esses dois mandamentos que ele trouxe. E ele diz que eu rogarei a meu Pai,
e ele vos enviará outro Consolador. Bom, Jesus diz que vai rogar ao Pai e ele vai enviar, então ele sabia que Deus enviaria e atenderia o seu pedido. Ele diz que vai enviar outro Consolador, porque Jesus já é um Consolador. E ele é o grande Consolador. Mas por que ele precisaria solicitar, rogar ao Pai que enviasse outro Consolador se ele já é um Consolador? Porque ele complementando na frase, ele diz assim: a fim de que fique eternamente convosco. Porque nós vamos ver na história a pureza dos ensinamentos de Jesus, na verdade, duraram 100 e poucos anos somente. Ainda quando os primeiros discípulos estavam encarnados, que manteram fielmente o ensinamento de Jesus, os discípulos que vieram depois, mas muito próximos ainda dos apóstolos, eles ainda conservavam bem fresco neles a pureza dos ensinamentos de Jesus. Mas a gente sabe que com o tempo vai se perdendo muitas coisas, né? A humanidade, os homens, vão inserindo algumas coisas que acham que é correto. E por isso que nós, da doutrina espírita, somos fiéis àquilo que está escrito nos livros da codificação, para que nenhum dos nossos entendimentos se sobreponha aos ensinamentos que Kardec trouxe a nós. Então a gente sempre diz, a pureza da doutrina espírita ela tem que ser mantida, ela não pode ser perdida, não pode haver enxertos. E como aconteceu aos poucos, por volta do ano de 157 já, principalmente em Roma, os sacerdotes da época, eles começaram a aceitar algumas práticas até então que não existiam. Por exemplo, imagens. Começaram a utilizar estátuas representando Jesus, Maria de Nazaré, isso para contemplar esses romanos que queriam se inserir no cristianismo, mas tinham os costumes lá como politeístas, de ter vários deuses e cada um representado de uma forma. Então eles foram inserindo isso. Inseriram o batismo, que não existia, absolutamente não existia no tempo de Jesus. Inseriram também a questão da vela como um dogma. Jesus usava a vela para iluminar onde ele estava, o ambiente, mas não como é visto hoje, que vela é um sinônimo de luz, de não sei o que. Isso então tudo foi coisas que foram acrescentadas. Mas Jesus já sabia disso, que essas coisas iriam acontecer. Então ele diz que esse outro Consolador vai ficar eternamente convosco, quer dizer que ele vai ficar para sempre, porque ele diz que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber ainda, porque não o vê e absolutamente não conhece. Então esse outro Consolador seria o Espírito da verdade, que traria então a verdade pura aos homens. É importante a gente lembrar na história que a partir do ano 150 começaram a ter essas inserções de práticas que não existiam até então. Então, cada um começou a fazer do seu jeito, várias outras igrejas que Paulo teve a oportunidade de abrir, e a gente vai entender que essas igrejas, quando Paulo passava nas cidades, ele encontrava ali alguém com capacidade de continuar, mas vamos lembrar que ninguém tinha uma Bíblia, um Novo Testamento escrito, eram umas cópias de pergaminhos que as instruções eram ditas mais de ouvir falar, né? Então, de boca a ouvido, e assim eram feitas as pregações, evidentemente que muito, muito bem intuídos, né? A espiritualidade maior sempre intuindo para que trouxessem realmente essa mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Mas
Então Jesus, sabedor disso, né, ele pede só para guardar esses mandamentos, porque o resto ele sabia que ia ser deturpado, que ia ser modificado, enfim. E nós vemos isso ao longo da história, nas conversões, das traduções. No ano de 313, no primeiro concílio da igreja, o imperador romano instituiu que o cristianismo seria a religião oficial de Roma, e para contemplar que a esposa desse imperador, ela tinha algumas coisas que ela precisava resgatar, porque naquele tempo era muito bem entendido a reencarnação. As pessoas entendiam a reencarnação como realmente retornar ao mundo em outra veste de corpo, mas sendo a mesma pessoa e com a oportunidade de resgate. Então essa esposa do imperador, ela tinha muitas coisas a resgatar, digamos assim, segundo as pessoas da época. Tem a questão toda das coisas que ela fez, enfim. Mas daí então trocou-se a palavra reencarnação por ressurreição. E foi aí que nós ocidentais nos demos muito mal, porque nós perdemos principalmente esse grande ensinamento que a doutrina espírita trouxe de volta, da reencarnação. E daí nós vamos ver ao longo da história as cruzadas, né? Os ditos cristãos indo lá no Oriente para libertar a Terra Santa, como se Jesus estivesse lá ainda, enfim. E a gente vai ver na história então quantas mortes, né, houve em nome de Deus. Então todas essas deturpações, essas ignorâncias, a gente vai lembrar da Idade Média, da Inquisição da Igreja, enfim, das perseguições, as novas ideias. Todos esses passos foram dados pela humanidade para se chegar, talvez, no ponto de a gente começar a pensar em aceitar o novo, o diferente, os novos ensinamentos. Isso mais no Brasil, porque temos ainda locais no mundo que não existe a tolerância religiosa. Mas todo esse apanhado nós vamos lembrando porque Jesus falou então, né, que ele mandaria outro consolador. E eis que por volta de 1780, mais ou menos, iniciou-se na França e depois em outros países também um fenômeno chamado mesas girantes. O que era isso? Essas mesas girantes, quem teve a oportunidade de assistir o filme de Allan Kardec retrata muito bem essa passagem. E quem não pôde assistir ainda, fica a dica do filme, tá? Allan Kardec. O que acontecia? Nos salões lá da França, era costume, era a diversão das pessoas se reunir, e as mesas, que podiam ser redondas, quadradas, tanto faz o formato, as pessoas botavam as mãos em cima da mesa, mas não precisavam nem tocar, colocava a mão a um pouco à distância da mesa. E essa mesa criava vida, ela levantava, ela ia até o forro, voltava, ia para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e as pessoas achavam aquilo a coisa mais engraçada do mundo. Hoje, se acontece isso, some todo mundo, né? O pessoal se assusta, mas na época achavam bonito. E mais, começaram a fazer perguntas para as mesas e as mesas respondiam. Então, aquilo era uma diversão fantástica. Então, era nos salões, era nos teatros. Então as pessoas se divertiam assim. Mas essas diversões eram diversões sem compromisso nenhum, sem interesse nenhum, mas houve pessoas que viram naquelas respostas uma certa seriedade, uma coisa importante, que esse era o objetivo, era chamar a atenção mesmo das pessoas. E eis que o senhor Didier, que era um grande estudioso, amigo pessoal de Allan Kardec, que na época não usava este nome, o nome verdadeiro de batismo de Allan Kardec é o senhor Hippolyte Rivail. Então, nós vamos ver que Allan Kardec não tinha esse nome ainda, já tinha ouvido falar sobre essas mesas girantes e não se interessou, não quis saber sobre isso, achava que era uma brincadeira de salão, que não tinha interesse nenhum sobre isso.
E daí o senhor Didier convidou a conhecer o que acontecia nessas sessões de mesas girantes. Então ele disse, senhor Hippolyte, né? Fica imaginando assim, Hippolyte, Leon, Denisar, Rivail, convidou ele então para que conhecesse. E eles foram numa casa de uma senhora também muito séria e ele foi acompanhar o que acontecia. Ele se surpreendeu muito com o que estava acontecendo e começou a fazer perguntas que só ele sabia a resposta. E a resposta era dada de forma muito correta. Perguntas pessoais que ninguém da sala sabia, não tinha como saber, e a mesa respondia corretamente. Convencionou-se ali um alfabeto de batidas, depois de letras escritas e com algo que fosse conduzindo para a letra correta, e assim eles foram entendendo. E daí Allan Kardec vendo aquilo, surpreendeu-se. Ele disse, como é que uma mesa pode responder? Se mesa não tem cérebro, se mesa não tem nervos, como é que pode ser isso? E ele viu nisso uma questão muito importante. Ele viu a seriedade disso. E numa dessas comunicações, numa noite dessas, o seu espírito protetor, o Erasto, comentou que ele, em reencarnações anteriores, era um druida celta, e que é um sacerdote dos gauleses, e ele, na época, tinha um nome, usava o nome de Allan Kardec. O senhor Hippolyte, ele era uma pessoa muito conhecida no meio acadêmico. Ele falava espanhol, alemão, francês, inglês. Tinha livros escritos com o seu nome, tratado de aritmética, tratado de gramática da França. Então as pessoas conheciam ele muito. E ele começou a utilizar o pseudônimo então de Allan Kardec para que ninguém misturasse as coisas, ninguém comprasse o livro dos Espíritos, por exemplo, porque ele era o autor, porque estava o nome dele lá. Então ele disse, esse livro não é meu, não fui eu que fiz, esse livro é dos Espíritos. Então ele começou a se utilizar do pseudônimo de Allan Kardec. Numa dessas comunicações, o Espírito da Verdade, que nós sabemos que é Jesus, ele então veio trazer uma comunicação a Allan Kardec, dizendo a ele que a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. Previno-te que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Vejam só a missão de Allan Kardec. A missão dele era abalar e transformar o mundo inteiro pelos conhecimentos novos que seriam trazidos à verdade. Então nós vemos que a missão realmente era grandiosa, porque abalar e transformar o mundo inteiro, isso mexe muito, essas novas informações, esses novos ensinamentos mexiam muito com as pessoas. E daí Allan Kardec responde então, eu, Espírito da Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Estão nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Então ele se coloca totalmente à disposição de Jesus. E no dia 12 de junho de 1856, o Espírito da Verdade diz, para ti me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. A gente fica pensando a grandiosidade que é esse trabalho, a seriedade que é que Jesus é o Espírito mais ocupado de todos que a gente possa pensar, Jesus é o mais ocupado porque ele é o governador da Terra, do sistema solar. Então, todas as coisas ele tem ciência do que acontece. E ele mesmo assim, 15 minutos, uma vez por mês, estaria ao lado. Ele sempre está ao nosso lado, mas
de forma mais objetiva, mais concreta, ao lado de Allan Kardec, para que eles pudessem conversar, para que ele pudesse receber os ensinamentos diretamente de Jesus. Eis então que no dia 18 de abril de 1857 nós temos o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Essa primeira edição ela contava com 503 perguntas e respostas. E ela, quando foi lançada, já foi feita assim como uma espinha dorsal das outras obras que Allan Kardec ia também codificar, da Gênese, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Céu e Inferno. E eis que no dia 16 de março de 1860 é então lançada a segunda e definitiva versão do Livro dos Espíritos, já com as 1019 perguntas e respostas. E esse livro então foi dividido em 4 partes para que a gente pudesse estudar. Da primeira parte, da pergunta número 1 até a 75, das causas primeiras, deu origem então ao livro A Gênese, editado em 1868. Das causas primeiras, vamos imaginar então Allan Kardec tendo a oportunidade de fazer perguntas para os espíritos de luz, e nós vamos lembrar que essas perguntas que eram formuladas por ele ou até mesmo pelos espíritos, Allan Kardec, a mesma pergunta ele enviava para diversos médiuns diferentes que não se conheciam, de países diferentes, para que não pudessem combinar as respostas. E ele sempre dizia: eu prefiro refugar uma verdade ou 10 verdades do que admitir uma informação falsa. Então ele tinha esse cuidado, ele enviava para vários, ele tinha essa facilidade porque ele era poliglota, então ele mandava para vários, recebia de volta e as respostas fechavam muito, uma palavra ou outra diferente, mas as respostas se encaixavam e ele codificava. Então por isso que a gente diz a codificação, ele codificava as respostas. E qual foi a primeira pergunta que Allan Kardec fez? A pergunta mais inteligente do mundo. Ele pergunta: que é Deus? Vejam que ele não pergunta quem é Deus. Ele diz que é Deus. Ele não tem ideia pré-concebida de que Deus é aquele velhinho, né, de cabelo, de barba branca, sentado no trono, governando o mundo. Não. Ele disse: que é Deus? Ao que os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. E quando a gente escuta isso, muda tudo. Muda tudo, porque nós sabemos que Deus é o nosso Pai, nós temos essa centelha divina dentro, todos nós reconhecemos isso, podemos usar o nome que nós quisermos, né? Energia, Pai, o que tu quiser chamar, mas Deus é um só para todos. Ele diz então que é a inteligência suprema do universo. Quando nós escutamos, a gente lê essas respostas, nós temos que fazer uma avaliação. Quando diz que Deus é a inteligência suprema do universo, nós vamos ter que lembrar que não existe nada mais inteligente que Deus. É fácil de entender isso, né? E fica mais fácil de entender, entendendo isso, porque às vezes os nossos planejamentos não dão certo. Porque aquela coisa que eu quero muito, 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 eu não consigo. Às vezes eu me revolto, eu fico triste, mas a gente esquece que talvez o plano de Deus para nós seja outro. E se ele é a inteligência suprema, com certeza o plano dele é melhor que o nosso. E isso é tão verdade que quantas vezes, não é, pessoal? Quantas vezes a gente quis muito uma coisa. Nossa, era meu desejo que aquilo se realizasse, mas não aconteceu.
e depois de um tempo, o tempo passou e a gente diz, nossa, ainda bem que não deu certo, né? Porque não era para nós. Lembrando que essas informações, essas coisas necessitam de análise. E quando a gente começa a parar para lembrar, para estudar, a gente vê com mais clareza essas coisas. E continuando então, da questão 76 a 613, que é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, deu-se então como espinha dorsal, como o início do livro dos médiuns do ano de 1861. Nesse livro dos médiuns, nós vamos ver então da possibilidade, da realidade da comunicação entre os ditos vivos e os mortos. É importante que a gente entenda que essa comunicação, ela existe, ela acontece. Mas lembrando de Chico Xavier também, quando diz que o telefone toca de lá para cá, nós não vamos fazer invocação a ninguém, a nenhum espírito. Então, quando eles querem se comunicar, existe essa permissão e isso é feito sempre de lá para cá. Nós vamos lembrar também de Moisés, que proibiu essa comunicação. A gente vai lembrar porque muitos irmãos nossos de outras religiões nos dizem, está na Bíblia e Moisés proibiu. E a gente vai dizer que é verdade. Realmente no Antigo Testamento Moisés proíbe. Mas por que ele proibiu? Porque na época as pessoas não queriam fazer mais nada por sua livre escolha, pelo seu pensamento, não usavam mais o seu livre-arbítrio. Então, qualquer coisa que acontecesse, tem que comprar um boi, tem que vender minhas cabras, eles se consultavam então com os médiuns da época, que não eram com esse nome, né? Que nós temos como pitonisas, como xamã, como qualquer coisa que a gente... adivinhos, enfim, né? Feiticeiros, qualquer nome, mas então eles se utilizavam dessas pessoas para tentar acertar nas suas escolhas. E isso não pode ser, nós temos o nosso livre-arbítrio, as escolhas são nossas e nós precisamos respeitar isso. Mas continuando ainda na questão 614 até a 919, das leis morais, deu então a edição de O Evangelho segundo o Espiritismo no ano de 1864. O nosso Evangelho ele é mais com menos informações que o Novo Testamento, por exemplo, do que a Bíblia, porque ele pega somente as leis morais. Não pega muita parte histórica, mas principalmente os ensinamentos de Jesus, então das leis morais. Da questão 920 a 1019, que é das esperanças e consolações, nós vamos ter então o livro O Céu e o Inferno, editado em 1865. Esse livro é fantástico porque ele nos diz o que acontece depois da morte do corpo físico. Por que o Espírito da Verdade diz que esses ensinamentos iam abalar e transformar o mundo? Porque muda tudo. Porque antes nós aprendemos assim, né? Se tu for uma pessoa boa, quando tu morrer, tu vai para o céu. Se tu for uma pessoa ruim, tu vai para o inferno. Se tu for mais ou menos, tu fica no purgatório. A gente pode pensar, mas e quem que define se tu for uma pessoa boa ou não? E ainda, se tu for uma pessoa muito ruim, mas deu sorte de ali um minutinho antes tu conseguir pedir perdão dos teus pecados e alguém absolveu os teus pecados, tá tudo certo, vai para o céu, né? Não quer dizer quem tu prejudicou, não, vamos esquecer isso aí. A gente fica pensando, será que isso tem lógica isso aí? Será que é assim mesmo? E nós vemos então como é a sorte daqueles espíritos bons, o que acontece com os espíritos que não foram tão bons, para onde eles vão. Então, estes ensinamentos realmente transformaram tudo. Nós vamos ver que a questão do dia do juízo final não existe, não tem lógica, porque imaginamos nós hoje, encarnados, nós temos o que? Uns 6, 7 bilhões de pessoas. Vamos imaginar que todos que já morreram, na história toda, deu uns 30 bilhões. Damos aí uns 37 bilhões de espíritos. Daí chega um dia, que a gente não sabe qual é, mas chega um dia, então,
que soam as trombetas do céu e todos os mortos levantam para serem julgados. Saem do seu caixão e vão ser julgados. Bom, a gente sabe que o corpo se decompõe, a gente não sabe o que vai se levantar, né? Mas, enfim, vamos dizer que para Deus nada é impossível, que então que eles levantam e vão ser julgados. Imaginamos nós, 37 bilhões de pessoas para serem julgadas. Esse julgamento não termina nunca também, né? Então, a gente vê assim que não tem muita lógica de ser assim. Parece que eu estou brincando, mas não é. Porque muitos irmãos nossos acreditam nisso. E a gente sabe, a gente vê nos livros mediúnicos, a gente vê no grupo mediúnico de espíritos que são despertados e eles dizem: eu estava deitado no caixão esperando o dia do juízo final. Então, estes ensinamentos vão mudar esse conceito. Não é assim, não tem lógica que seja assim. Porque quem nos julga sempre é a nossa consciência. Então a gente vai vendo isso e a gente pode lembrar também dos nossos queridos que não tiveram nenhum corpo para ser enterrado, aqueles que foram queimados, aqueles que os animais devoraram. Então esses espíritos não entram no dia do julgamento. Vejam que não fecha nada, né? Não é assim que funciona. Mas, então, esse ensinamento nos foi trazido pelo livro Céu e Inferno. A gente pode pensar, mas quais são digamos assim, os princípios da doutrina espírita? O que nos traz que vai abalar e transformar a humanidade? E a gente vai lembrar da existência de Deus, porque ele confirma que Deus existe. Porque para muitas pessoas, as pessoas dizem que Deus não existe, porque se existisse não tinha tanta maldade. Enfim, todas essas frases feitas que na verdade não tem sentido nenhum. Nos fala da imortalidade da alma. Nos diz que nós somos imortais. Quer dizer o quê? Após sermos criados, nós nunca mais vamos morrer. O que morre, o que termina é o corpo físico, mas o espírito permanece. E nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo aquilo que eu aprendi, todos aqueles a que eu amei, nada disso é perdido, porque eu vou sempre acrescentando nos meus conhecimentos, na minha bagagem por isso. Nos fala da natureza dos espíritos e suas relações, das comunicações, nos fala das leis morais, da vida presente e futura, nos dizendo que tem outras vidas além dessa, que nós teremos milhares e milhares de encarnações enquanto nós precisarmos. Vamos vendo que aquele ditado que se escuta, vamos curtir a vida porque a vida é curta, a vida é uma só, não tem lógica. Não é assim, em que nós precisamos agir com responsabilidade em todos os nossos atos. Nos fala como um grande ensinamento. Nos fala sobre a lei de reencarnação e da lei de causa e efeito ou ação e reação. A lei da reencarnação, ela explica muitas coisas. Paramos de ter a resposta de que é porque Deus quer. Porque nós nos perguntamos, se Deus é tão perfeito, se Ele nos ama incondicionalmente como Jesus falou, por que Ele deixa que alguns nasçam em dificuldades, com doenças, com uma família desestruturada, ou que viva pouco tempo, diazinhos, meses, alguns anos e já desencarne? Outros não, outros nascem em berço esplêndido, o papai e a mamãe aguardando ansiosos pela chegada desse filho, nascem com saúde perfeita, vivem longos anos, podem estudar, trabalhar, ter os seus filhos, os seus netos. Parece que a sorte sempre sorri. Por que isso acontece? A gente vai lembrar, porque Deus quis, então Deus ama mais alguns do que outros. Só tem essa explicação. E a gente vai ver que não tem nada a ver. A lei da reencarnação vai explicar que nós precisamos muitas vezes, nós pedimos muitas vezes uma encarnação de dificuldade,
porque a necessidade nos ensina a disciplina, enquanto a fartura ela nos ensina a caridade, mas como é difícil, nós sabemos, né? Como é difícil exercê-la. Então, esses são alguns aspectos que a doutrina vem nos trazer. E lembrar que Allan Kardec também nos diz: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. Quer dizer o que? A gente aprende, a gente lê, a gente estuda, mas principalmente o importante é fazer o nosso melhor, é colocar em prática esses ensinamentos, fazendo o que? A nossa reforma íntima. Vejam que reforma é bem isso, não é começar do zero, é aproveitar aquilo que eu já tenho de bom e só mudar ainda o que é necessário ser melhorado. Ele diz ainda que o verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la, aquele que não sabe que tem muito a aprender, muito a se modificar. E termina dizendo: sejam quais forem os teus antecedentes, tanto faz o que tu já foi. Será bom espírita, desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se melhorar. Então a gente vê assim que realmente, né, nós temos todas as condições. Não nos faltam livros ditados pelos Espíritos, não nos faltam exemplos de irmãos muito mais evoluídos do que nós, que nos precederam já nessa caminhada terrena, como servindo como exemplo. E lembrando sempre que o maior exemplo de todos é o do Mestre Jesus. É por isto que ele é nosso mestre incomparável. Foi mestre também de Allan Kardec, do qual nós temos toda a nossa gratidão e todo o nosso respeito. Meus queridos, a gente já está encerrando em função do tempo. Eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos queridos. Um grande abraço a todos. Que assim seja, graças a Deus. Queremos, assim, agradecer ao Irineu Venter, trabalhador da Associação Espírita Joana de Ângeles de Nova Hartz, pela palestra O Livro dos Espíritos. E nesse instante, fechando os nossos olhos, indo de encontro à luz divina do nosso guia e mestre, do nosso amigo Jesus, vamos fazer uma prece por aqueles que estão desamparados, que estão desesperados, por aqueles que não têm um teto, que não têm um prato de comida à mesa. Te pedimos, Jesus, que abençoe aqueles que desencarnaram, aqueles que ficaram encarnados, mas sofrendo, que eles entendam que a morte não existe e a vida continua. Te agradecemos, ó Deus, amigo Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual, por essa oportunidade de ter ouvido essa palestra do irmão Irineu. E te pedimos paz e luz e bênção a toda a humanidade. Uma boa noite, fiquem com Deus.